Desde o dia 15 de março desse ano, está liberado o acesso aos programas para declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2024. A Receita Federal também lançou as novas regras e facilidades para quem vai fazer a declaração. Então, se você ainda não fez a sua, tem dúvida sobre a entrega desse ano, acompanhe a nossa conversa com o analista tributário Fernando Santos, que traz informações sobre essas novidades e também sobre uma campanha, que é a campanha de destinação. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Prazer novamente estar aqui. Prazer novamente. Bem-vindo, doutor, novamente, viu? Prazer recebê-lo. É sempre o mesmo assunto, né? Isso, nessa época, imposto de renda. Porque as pessoas sempre têm dúvida, né, Fernando? E todo ano muda alguma coisa, não muda? Todo ano sempre tem algumas mudanças, né? E normalmente não são muitas mudanças de legislação, ainda bem, né? São poucas mudanças, mas sempre tem alguma coisinha de mudança. E esse ano a gente está trabalhando muito forte a destinação que você comentou. Boa. O que a gente pode citar de mudanças esse ano? Por exemplo, quem tem que declarar? Isso foi uma mudança, porque isso houve uma atualização nos valores de obrigatoriedade de entrega. Então, estão obrigados à entrega da declaração esse ano o contribuinte que durante todo o ano de 2023 recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Também estão obrigados à entrega da declaração o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, de valor superior a R$ 400 mil. E estão obrigados à entrega da declaração o contribuinte que em 31 de dezembro de 2023 teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 800 mil. Então, essas são as principais situações de obrigatoriedade de entrega, né? A instrução normativa traz 11 situações de obrigatoriedade de entrega. Se o contribuinte se encaixar em uma dessas situações... Tem que entregar. Tem que entregar a declaração. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Não tem, imposto de renda e a morte não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que entregar a declaração. Se tiver obrigado, tem que entregar a declaração. Imagina. E como que as pessoas fazem para, de repente, fazer a declaração? Porque muita gente tem medo e na hora fala assim, eu vou errar. E se eu errar, meu Deus, vai dar um trabalhão. O medo de errar é muito grande, né? E tem gente que realmente desconhece. Existe alguma ferramenta que pode facilitar isso agora? O programa da declaração de imposto de renda é muito simples de preencher, né? Inclusive, a maior parte das nossas declarações que são entregues é no modelo simplificado. Então, quer dizer, são poucas informações que tem ali. O modelo completo, onde tem as deduções legais, dependendo da declaração, é um pouco mais complexo. Mas o modelo simplificado é muito fácil de fazer. E a Receita também disponibiliza a declaração pré-preenchida. Porque com a declaração pré-preenchida, a Receita já fornece para eles os rendimentos, as deduções, todos os abatimentos. Então, muitas declarações, o contribuinte, ele baixa a declaração pré-preenchida, ele dá uma olhada, faz algum ajuste e já pode transmitir. Já vem quase pronta a declaração pré-preenchida. Mas para fazer a declaração pré-preenchida, como são dados sigilosos, né, do contribuinte, ele precisa da conta GovBR nível ouro ou prata. Doutor, quais são os maiores erros que a pessoa cai na malha fina? Porque todo mundo morre de medo dessa malha fina também, né? Que tipo de erro a gente costuma cometer assim que a malha fina vai lá e pega a gente? Olha, por incrível que pareça, boa parte do erro é de digitação. Olha. Porque vai digitar os valores, aí você inverte, de repente, o número é 75, você coloca 57, inverter um número já faz com que caia na malha. Então, a maior parte de erro é erro de digitação, que pode ser evitado com a pré-preenchida. Porque como a Receita fornece as informações para o contribuinte, não tem digitação, né? Então, é um dos erros que já pode ser corrigido, ou pelo menos vai diminuir muito com a declaração pré-preenchida. Agora, com relação às informações que são prestadas, um dos maiores erros é em relação aos rendimentos tributáveis. Isso com relação do titular da declaração. Ele, de repente, tem mais de um emprego. E aí não informam todos os rendimentos tributáveis. Ou, de repente, ele informa o rendimento tributável que recebeu da empresa, mas ele tem um aluguel e ele não informa aluguel. Então, ele tem que informar todos os rendimentos tributáveis que ele tem, informar tudo na declaração, porque a Receita faz batimento de tudo. Então, se de repente ele deixa de informar um rendimento tributável, a Receita vai identificar e aí a declaração cai em malha. E também do dependente. Dependente, quando ele declara um dependente, e isso é benefício para o contribuinte, porque ele vai abater o valor correspondente ao dependente e também todas as deduções, todas as despesas do dependente, ele pode também abater, mas se o dependente tiver algum rendimento, tem que informar o rendimento desse dependente. Então, às vezes, o contribuinte informa o dependente, que faz jus a todas as deduções, as despesas do dependente, só que esquece de informar o rendimento do dependente. E a terceira seria despesas médicas elevadas. Então, o valor de despesas médicas, despesa com saúde, né, vamos dizer assim, ele tem que ter comprovante de tudo. E ele declara somente aquilo que ele tem comprovante, que depois ele possa comprovar para a Receita Federal.
E a gente tem que ter esses recibos todos com a gente, né, doutor? Porque esse às vezes é o problema. Ah, mas eu fui, mas eu coloquei aqui, não tem mais, não dá para comprovar. Às vezes tem gente que compra, né? Tem isso que a gente sabe também. Os comprovantes são só aquilo que você realmente pagou, né? Porque assim, a Receita vai fazer um batimento depois disso daí. Então a Receita vai pegar a informação que você está colocando na declaração em relação àquela despesa e vai verificar de repente, com o médico ou com o dentista, se ele declarou e se ele recebeu aquele valor. Então é feito o batimento. Então não adianta colocar um valor, um recibo que você não tem, um valor que você não pagou, porque a Receita com certeza vai glosar depois. Acaba caindo no próprio dentista, é isso? O próprio dentista acaba caindo na malha fina, é isso mais ou menos isso ou não? Isso, porque é feito o batimento entendi. das duas declarações. Então, quer dizer, um está informando uma coisa, outro está informando outra. Então fica em malha justamente para saber quem que está formando o valor correto, né? Então, os batimentos são feitos. Por isso que a declaração pré-preenchida já vem com a informação do médico, do dentista. Então, já vem com a informação. Às vezes, um recibo que ele perdeu, de repente, na pré-preenchida vem. Então, é interessante fazer a declaração pré-preenchida. Que bom, coisa boa. É legal isso, ajudou, porque às vezes a gente pede. Pede, você não lembra, ou de repente você nem lembra, né? Exato. De repente é uma outra pessoa, um profissional que você passou e você nem lembra, aí na declaração pré-preenchida já vem aquele valor. Inclusive, um outro detalhe, vem os saldos também de banco. O banco fornece isso daí, vem os saldos bancários. Inclusive, já teve situação do contribuinte, ele receber a informação do banco e falar assim, mas eu não abri conta nesse banco. E de repente ele estava sendo usado como laranja também. Só. E ali ele descobre. Logicamente, o que ele vai fazer? Ele vai excluir aquela informação, porque aquela conta não é dele, entra em contato com o banco e regulariza com o banco. Mas até isso dá pra ajudar. Que Nossa, que bom. Isso. Tem perguntinha. Boa. Coloca pra gente aqui dentro. Vai ter muitas. Da Beth. Fernando Santos, gostaria de saber se quem fez empréstimos e dívidas com cartões de crédito tem que declarar o dinheiro gasto. Boa pergunta, Beth. E aí? Então, as pessoas ficam muito preocupadas com o cartão de crédito, se devem informar o cartão de crédito. Eu já vi até pessoas dizendo assim, que não compraram no cartão de crédito para a Receita não cair em malha. Também. Não tem nada a ver, nada a ver, já vi nada a muito ver. isso. Isso é uma coisa que você não informa para a Receita Federal. O que você vai informar para a Receita Federal é os seus saldos. Então, se você tiver saldo na conta corrente, nas aplicações, isso você informa para a Receita Federal. Mas o valor de cartão de crédito, isso você não informa para a Receita Federal. Pode comprar no cartão de crédito, não tem problema nenhum. Beleza, manda ver. Não, brincadeira, Pode gente. comprar. Pega aí, segura aí. Mais perguntinhas. Coloca pra gente. É verdade que após 65 anos não precisamos declarar? Boa. E aí? Então, para declarar, não tem idade para declarar. Então, de repente, um bebê de 1 mês pode estar obrigado a entregar a declaração. Sim. E uma pessoa idosa de 100 anos pode estar obrigada à declaração. A questão é se enquadrar naquelas situações de obrigatoriedade de entrega, são 11 situações. Se enquadrou, não importa a idade. Então, de repente, um bebê ele recebeu de herança um bem de 1 milhão. Pensão também entra para o bebê ou para um dependente? No caso de pensão, aí vai declarar. Tá. Vai declarar e mudou, porque pensão alimentícia, ela era rendimento tributável e desde 2022 passou a ser isento. Então é a forma de você declarar, e normalmente são os dois que declaram, né? Quem paga a pensão declara e também quem recebe, no caso a mãe, né? Vai ter que colocar na declaração dela, se estiver obrigada à entrega da declaração. É sempre assim, vai entregar, vai passar essa informação, se estiver obrigado à entrega da declaração, se enquadrar em uma daquelas situações de obrigatoriedade de entrega. Perfeito. Em relação aos bens, por exemplo, casas, de repente comprou uma casa, um carro, existe um valor específico que tem que declarar ou não? Então, em relação aos bens, se o valor for superior a R$5.000, está obrigado a declarar. Então, o imóvel, todo imóvel vai estar obrigado a declarar. E se, de repente, a pessoa não tem nenhum rendimento tributável, não tem nenhum rendimento, né? Mas ele tem um imóvel de R$900.000 com mais de 800 mil. Só por causa do imóvel, isso obriga a entrega da declaração. Porque são bens ou direitos superiores a 800 mil. Então, ele já está obrigado à entrega da declaração pelo valor do imóvel que ele tem. Então, você pode estar ali aposentado, pode não estar recebendo praticamente nada, mas se tem a tua casa, você tem que declarar. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas o meu salário é muito pequeno, o rendimento pouco, quando de repente não tem nem rendimento e tal, ou valor muito baixo de aposentadoria, mas se você tem um imóvel que tem um valor acima de R$800.000, você tem que entregar a declaração de imposto de renda. E aí, quando você entrega a declaração, aí todas as informações você vai ter que dar, os saldos de conta corrente, aí por aquela, uma coisa te obriga. E aí você tem que colocar todas as informações que você tem que prestar para a Receita Federal. Aí você fica ali, ó, respondendo o questionário. Mais uma pergunta. Da Rose, boa tarde. Tenho 2 fontes pagadoras. Sempre tenho que pagar um imposto? Um abraço para você, Boa, Rose. Rose. Isso acontece muito com o professor, né? Então, antes tinha, né, o Estado e Prefeitura, né?
Isso acontece porque, veja bem, vamos supor, se você recebesse, sei lá, 60 mil de uma fonte só, você cairia no alíquota, talvez na alíquota máxima do imposto de renda, tá certo? Sim. Agora, se você receber, estou dando só um exemplo, tá? 30 de um e 30 de outro, aí cada um cai numa alíquota baixa. Então você percebe que quando você recebe dividido, cada fonte vai fazer a retenção, você vai pagar menos imposto. Olha isso. Você paga mesmo que você recebe de duas fontes. Entendi. Faz No sentido. mês, no Aham, mês. sim. Você está pagando menos porque a alíquota é Independente do menor. total. Porque a Sendo alíquota você separado. vai cair numa alíquota menor. Tá? Porque o valor, a alíquota é pelo valor. Então você ganha até um valor, pega a alíquota maior. De repente você não vai pegar a alíquota maior, menor. Só que quando você faz a declaração de ajuste, você junta, aí você cai na alíquota maior. Entendi. Por isso que normalmente quem tem 2, 3 fontes não paga menos imposto durante o mês do que aquele que recebe o mesmo valor por uma fonte só que quando faz o ajuste, aí nivela, porque aí fica justo. Aham, sim. Aí fica justo. Durante o ano, um vai pagar mais, o outro vai pagar menos, mas no ajuste vai pagar todo mundo igual. Boa. Por isso que no final do ano todo mundo sofre. Nossa, mas não pagava tudo isso. É isso, porque juntou. Juntou. Normalmente quem tem 2 fontes acaba passando por isso. Tem mais perguntinhas, é isso? Boa, tem mais uma. Boa tarde. Quando eu trabalho em outro país e recolhi o imposto de renda no país de origem da renda, eu tenho que declarar isso na declaração no Brasil? Ah, muita gente trabalha fora, mora o ano de repente fora. Foi para o Japão, por exemplo, e voltou agora. Como é que faz? Então, mas aí é caso de quem está morando fora. Então, quem foi e fez a declaração, não vai entregar a declaração aqui, tá? Tá. Porque, de repente, tem saída definitiva, não entrega a declaração aqui, tá? Que é o caso de não residente. Então, são casos assim, ele tem que pagar, se tudo estiver certinho, ele teve a saída definitiva do país, ele vai pagar no país que ele está. país que ele vive. Né? Para não ter o problema de tributação. Então, ele paga sempre no país onde ele está. Tá, mais perguntinhas. Bomba? É. Ive, de São Paulo, boa tarde, tudo bem? Minha mãe pode colocar a neta como dependente no imposto de renda? Beijos para todos, beijos para Oi, você, obrigado. Ive. E aí? Então, aí tem a questão dos dependentes. Normalmente, né, de forma geral, os dependentes, você pode colocar o filho, pode colocar a esposa, filho até 21 anos, você coloca como dependente, ou pode ser até 24 anos, se ele estiver cursando um nível superior, uma faculdade, ou um nível médio técnico. Você pode colocar. Pode colocar os pais, pode colocar os avós. Neto só pode colocar se você tiver a guarda judicial. Aí você pode colocar, senão não pode colocar os netos. E aí isso tem que ser comprovado também. Isso tem que ser... A questão é assim, muitas coisas que o contribuinte coloca na declaração, talvez no primeiro momento seja até processado, tá? Só que se cair em malha, a Receita vai pedir as informações, tá? Às vezes acontece de passar, talvez numa situação dessa ou outra situação, passa pela malha, né? Naquele ano e tal. Aí a pessoa às vezes confia na informação e ela não está prestando a informação exatamente correta. Fácil. Se cai de repente numa malha lá na frente, o que a Receita faz? Não só cobra aquele ano, mas cobra os últimos 5 anos. Ah, ela pega tudo que... Daí ela pega... Com aquele, porque ela vê o erro, ela identifica o erro, ela fala assim, mas calma aí, nos anos anteriores, será que ele não fez a mesma coisa? E pega os últimos 5 anos. Então, quer dizer, você pode ter problema não só no ano, mas nos últimos 5 anos, se você cometer aquele, ele não consegue ali. comprovar. Tá? Por exemplo, o que acontecia para você colocar... para você poder abater, no caso você falou da pensão alimentícia, pode abater. Então, aquele que paga a pensão alimentícia, ele abate do imposto de renda dele. Só que ele só pode abater se for uma medida judicial. Quer dizer, você pode estar pagando pensão alimentícia, mas você simplesmente se separou e está pagando pensão alimentícia. Mas Não tem o não tem medida documento. judicial, não tem o documento, comprovado a exatamente, sentença, não tem uma ela escritura entra. pública, não tem nada. E você está abatendo o imposto de renda. Não pode. Não pode. Não pode. Tanto é que, para esse ano, e é uma novidade desse ano, tem que colocar a data que teve a decisão judicial, tem que colocar os dados da decisão judicial, justamente para dizer o seguinte, olha, se não tiver nenhuma medida judicial, se não foi feita nenhuma escritura pública, você não pode bater. É uma exigência para esse ano. Boa, perfeito. Boa. Mais perguntinhas. Olá, gostaria de saber se pode declarar nota fiscal de produtos comprados. Ajuda a receber restituição da Alícia. E aí, Fernando? Não pode, né? Não. Ia ser bom, né? Ia não ser é? bom, ia ser bom. A gente tem tantos gastos, né? Se a gente pudesse pegar todos os nossos Não é? gastos e, nossa, ia dar sempre restituição. Mas não é dedutível, né? Então, tem que sempre ver o que gasto é dedutivo do imposto de renda.
Se aquele gasto for dedutível do imposto de renda, você pode abater. E também tem limites. Por exemplo, despesa com instrução tem um limite, 2.000 e pouco. Então, não é todo o valor que você gastou com a mensalidade escolar que você pode abater. Logicamente, você declara todo o valor. Então, você vai pagando mês a mês, aquele somatório dos 12 meses, você coloca lá na declaração. Mas só vai abater uma parte, porque tem limite também. Então, tem deduções. Despesas médicas é total. Então, todo o valor que você coloca de despesa médica é abatido do seu imposto de renda. Mas já a despesa com instrução, não. Ela tem limite. É mais ou menos o que eu já pago tendo que pagar novamente. Por exemplo, eu já pago imposto para o estudo, mas eu pago um estudo particular. Eu sou restituído por isso. Eu já pago médico pelo imposto, mas eu tenho que pagar um médico particular. Eu sou restituído por isso. É mais ou menos isso, doutor? Não, é que tem, por exemplo, despesas médicas, ela não tem limite. Tá. Então, o valor que você... Se você teve 10 mil, 15 mil de despesa médica odontológica, você vai colocar lá e vai abater aquele valor. Despesa com instrução, não. Tem um limite. O limite é baseado mais ou menos num custo que o governo teria se você tivesse colocado ele na escola pública. Entendi. Esse seria o custo. Aham. Então, você não está colocando na escola pública, então o governo vai abater aquele custo, como se fosse de escola pública, só que a diferença de escola pública para escola particular é muito maior, então você grande. pagaria a diferença. Então, o governo entra com essa parte, que seria o custo de uma escola pública, e você com essa outra diferença, que é bem maior. Fica com você, pai, é isso mesmo. Exatamente. Né? Mais uma perguntinha. Qual o valor que tem que declarar que tem na poupança? Também todos os investimentos tem que declarar, Fernando? Tem que declarar todos os saldos, tem que ser declarado. Então, aplicações, conta corrente, poupança, tudo tem que declarar. E o saldo dessas contas, acima de R$140. Então, deu mais de R$140, tem que declarar. E não só o saldo, porque você tem o saldo, mas você teve o rendimento. O rendimento também tem que declarar, tá? Só que aí, o saldo é na contas bens, né? Bens e direitos, e o rendimento, você tem que verificar se o rendimento foi isento, aí tem uma ficha de isento, se o rendimento é tributável, aí tem uma ficha também tributável, e se tem exclusivamente na fonte, também tem outra ficha. Então, você tem que verificar. Mas o banco ajuda muito nisso, porque no informe que vem no banco, ele já coloca tudo. Inclusive, vi até alguns informes que coloca até o código. Ó, você vai na planilha, na ficha tal, no código tal, informa tal valor. Então, seguindo a informação que está no informe do banco, não tem erro. Boa, mais uma pergunta. Coloca pra gente aqui. Do Roberto, de Mato Grosso, boa tarde. Sou responsável pela arrecadação de valores de uma associação esportiva. Tem CNPJ, mas os valores são minha conta pessoa física. A declaração entra nos meus dados ou da associação? Ótima pergunta. Olha que legal isso. O que passa pela sua conta corrente, você não vai declarar. O que você declara é simplesmente o saldo da conta corrente em 31 de dezembro de 2023. Isso que transita pela sua conta corrente, você não declara, tá? Aproveitando, não é exatamente a pergunta, mas aproveitando, tem a pergunta do Pix. É isso que que eu muita ia gente... perguntar agora. É a mesma? Aqui eu falei, gente, mas e o Pix, que, né, que você passa pra lá e pra cá? O Pix, que tem muita movimentação, você não vai declarar essa movimentação do Pix. É mais ou menos o que perguntou, essa movimentação ali da empresa, tal. Não, você não declara a movimentação do Pix. Declara sempre o saldo. Mas tem um detalhe. Por exemplo, o valor do Pix você não declara. Mas se você está prestando serviço para mim e eu pago com Pix, é o seu salário. É rendimento tributável. Sim. Aí você teria que declarar. Se tiver, logicamente, obrigado a entrar naquela situação de obrigatoriedade de entrega. Então, não é pelo PIX, mas pelo que significa esse valor. Esse é um rendimento tributável. Se, de repente, eu peço um serviço para você, dentista, você paga com PIX. Eu vou ter que declarar. Eu recebi como PIX, sim. mas é o quê? É o pagamento daquilo. E também você vai poder abater esse valor. Mesmo você pagando com PIX, você vai poder abater porque é um gasto que é dedutível com o dentista. Então, quer dizer, não é a questão do PIX, é o que significa esse valor. Rendimento tributável? Vai ter que declarar como rendimento tributável. É um gasto dedutível do imposto de renda. Eu declaro como gasto dedutível. Bom, até porque no caso dele, por exemplo, né, se saiu de algum lugar e entrou na conta dele, de onde saiu, vai ter que também declarar. Se de repente da situação que seja, se de repente pagamento, né? tu tem que ver a transação. Boa. Só para a gente finalizar, que a gente está aqui para perguntar e não conseguiu perguntar ainda. do abatimento, Pois né? Eu posso, de repente, usar alguma porcentagem desse valor para ajudar alguma coisa, por exemplo, que a gente está falando dessa parte que tem, né, que mudou esse ano? Da destinação. A destinação, já há bastante tempo, a Receita já é feito na declaração de imposto de renda. Mas a questão
É que as pessoas não sabem. Não sabem, né? As pessoas não sabem. Então, a gente está fazendo uma divulgação, eu tenho dado palestras em algumas cidades aqui da nossa região, justamente para orientar sobre isso. Porque a gente fala muito assim que a gente paga imposto e paga imposto, imposto vai para o cofre público federal. Mas eu queria pagar o imposto e o imposto fica na minha cidade, uma parte. E pode fazer isso. Olha Você só. tem como fazer isso. Você tem como uma parte do seu imposto ficar na sua cidade e ser direcionado para as entidades beneficentes que cuidam de criança e de idoso da sua cidade. Então, nesse momento que você vai fazer a declaração de imposto de renda, e tem duas formas de você fazer a declaração. Você pode fazer a declaração pelo modelo que a gente chama de modelo completo, que tem todas as deduções legais, você coloca as despesas médicas, né, odontológicas, esse é o modelo completo, e tem o modelo simplificado. Para destinar, tem que ser sempre no modelo completo. Tá. Então, já vimos primeiro. Então, são contribuintes, pessoa física, que entregam a declaração no modelo completo. No modelo completo, tem uma ficha que é doações diretamente na declaração. É essa ficha. Então, o que você faz? Faz toda a declaração, você tem que fazer toda ela, estiver pronta. A última coisa que você vai fazer é pensar na doação. Faz toda a declaração, ela está pronta, e aí você vai decidir entre o modelo completo e o simplificado. Essa decisão, o próprio programa te ajuda, porque ele faz um cálculo da sua declaração e diz, ó, o resultado pelo modelo completo é um, o resultado pelo modelo simplificado é outro. O que é mais benéfico para você? Lógico, é o que você vai pagar menos imposto ou ter uma maior restituição. Sim. E você viu que o mais benéfico é o modelo completo. Ótimo. Então você vai na ficha doações diretamente na declaração, tem duas subfichas, que é conselho do idoso e da criança e adolescente. Em cada um, você pode destinar até 3% do imposto devido para cada conselho. Então, se, por exemplo, você queira destinar R$500 e você teve imposto a pagar, você fez a sua declaração e apurou o imposto a pagar. Esse valor de R$500 vai abater integralmente o valor que você tem imposto a pagar. Então, vai diminuir esse valor. Então, eu posso dividir em 3% em cada instituição, por exemplo. Não, 6% no total. 3% total, né? No total. do imposto devido. Tá. O imposto devido é uma linha dentro da declaração que seria basicamente o imposto devido. Seria todos que você recebeu, todos os seus rendimentos, menos as deduções. Você tem a linha de imposto devido. E depois que você calcula com a tabela do imposto de renda, você chega no imposto a pagar. Então, imposto devido não é imposto a pagar, que também tem essa confusão, porque a pessoa fala assim, é sobre imposto devido? Mas eu não posso doar porque eu tenho restituição. Não, pode. Todo mundo que entrega a declaração pelo modelo completo, não importa se der imposto a pagar ou imposto a restituir, ele pode fazer a doação. Então, é 3% do imposto devido. Tá. O próprio programa calcula para você, então do lado ele coloca assim, olha, você pode doar até 500. Então, você pode doar 50, 100, até 500 você pode doar. Só que esses 500 é abatido do imposto que você tem a pagar. E se você apurar a restituição, é somada a sua restituição. Então, no exemplo, você fez a sua declaração e apurou R$2.000 de imposto a pagar e quer doar R$500. O próprio programa vai emitir uma guia. O que você doa, você tem que recolher numa guia, que a gente chama do DARF, né, da Receita Federal. Você vai recolher R$500 e tem o prazo até 31 de maio, mas eu aconselho, no momento que você entrega a declaração, você já faz o recolhimento, tá? Então, você tem o imposto a pagar de R$2.000, você vai ter que pagar R$2.000. Você pode pagar de uma vez ou pode parcelar até 8 vezes, mas R$2.000 você vai ter que pagar. Só que como você fez o recolhimento de R$500, que é a sua doação, o seu imposto a pagar passa de R$2.000 para R$1.500. 1.500. Abateu Perfeito. integral. Muito Você legal. vai continuar pagando o mesmo valor. O que você vai fazer é Sim. antecipar esse valor, que você tem que recolher até 31 de Sim. maio, e numa guia específica. Então, você vai ter uma guia que vai ser da doação e a outra guia que é do imposto. Agora, você pode doar para os dois conselhos. 3% para um, 3% para o outro. De repente, 500 para um, 500 para o outro. Então, você vai ter duas guias, uma de cada conselho e mais a do imposto. Aí você fala assim, mas eu não tive imposto a pagar, eu tive imposto a restituir de R$2.000, sem problema. Informa que vai doar os R$500, tá? Vai emitir a guia de R$500 e vai fazer o pagamento de R$500, que o valor de R$500 é da doação. Então, o que for doado, sempre você vai ter que recolher uma guia. Recolhe R$500. Só que o seu imposto, que era de R$2.000, como você fez o recolhimento para a doação de R$500, o seu imposto vai para R$2.500. Acrescenta no Você ganha, Acrescenta. Coisa acrescenta. boa, olha que legal. Como que funciona? Muito Quem bom vai isso. fazer a destinação? Quem fizer a destinação, quem tiver direito à restituição, o que acontece? Ele faz a doação, alguns meses depois, ele recebe de volta o valor que doou, corrigido pela Selic.
Tá bom? Isso, coisa boa. Incrível. Agora, Bom quem demais. sabia disso? Quem sabia? Ninguém. Não, e a gente achava que era só PJ, por exemplo, só empresas que tinham, Também né, que pode fazer, deduziam e tal, também mas não pode. pessoa física. Pessoa física. E você veja, mais uma vantagem, porque tudo que você teve de dedução de gastos dedutíveis no ano passado, você teve tudo no ano passado para poder agora deduzir na declaração de imposto de renda. Esse valor que você está dando doação, você está tendo gasto nesse ano e vai abater esse ano, dentro do próprio perfeito, ano. Maravilhoso. Tudo a favor. E ajuda as entidades beneficentes da fazendo nossa uma região. doação. Agora, as pessoas não sabem disso. E não é que não sabe disso aqui em Aparecida ou no Vale do Paraíba, não sabe disso no Brasil. Existe um limite, vamos dizer assim, um potencial de arrecadação, que seria o quê? Seria todo mundo que entrega a declaração, pessoa física, no formulário completo, 6%. Esse é o potencial, seria o máximo que se pode doar na região. No Brasil, 2% doou ano passado. Na nossa Olha região isso, aqui, em muito torno de 2% pouquíssimo, doou. pouquíssimo. Por quê? Porque as pessoas não sabem. sabem. Eu tenho certeza, se as pessoas soubessem que na doação ele não gasta nada mais, não vai desembolsar nada mais, inclusive na restituição até Ele ganha. porque de repente ele paga 500, mas quando ele receber em setembro não vai ser os 500, vai ser 500, mas a correção pela Selic, Corrigido. com certeza, Doutor. todos faria. Todos Maravilhoso. faria. Muito bom, adorei, viu? Maravilhoso. Se Muito você tem bom. dúvidas, além da gente trazer o Fernando quando você quiser, que ele é pois é. maravilhoso, você também pode entrar no site, que é o siteparadúvidas.gov.br/Receita Federal. Tá aparecendo para você aí, gov.br/Receita Federal. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E até dia 31 de maio, hein, gente? Acha que é muito tempo, mas não é. Não é, Muito Fernando? Ô, E não esqueça de Corra, fazer a destinação do imposto de renda. Eu gostei disso. Obrigada, viu? Eu que Seja agradeço a sempre oportunidade. bem-vindo à viu? nossa Prazer. casa. Maravilhoso. Obrigado, Ele Paulo. sempre responde Abrir a nossa tudo, mente. não é? E aí parece que o que é ruim não fica tão ruim. Pois é, né, Abi? Mas quanta dúvida, né? Não é? Todo E a ano as gente pessoas tem têm bastante mesmo. dúvida. É normal, Minha gente, faz parte. Que demais, adorei, hein? Vá pensando nisso. E se tiver mais dúvida ainda, se bombou demais mensagem, Fernando volta depois de novo para esclarecer, Gostei, não é? gostei.